Dom Tiago, hoje a gente com uma jovem aqui entre nós, né? A gente se sente honrado e privilegiado de ter uma jovem entre nós, principalmente segundo os últimos dados que eu tenho pesquisado aí. Hoje em dia existem em Rio e São Paulo mais jovens que são denominados sem religião do que jovens cristãos, né? Ou seja, mais jovens estão se denominando sem religião do que jovens cristãos. Então, ter uma jovem aqui com a gente é uma coisa muito importante e muito bacana, né? E serve de um alerta para que a gente possa mostrar e tentar falar um pouquinho, que eu gostaria de estar falando hoje, o quanto que nós somos filhos amados de Deus, né? É importante que a gente tenha essa pertença. Talvez muitos jovens, por que será que eles não estão sendo cristãos, né? Será que eles perderam a pertença de Deus? Será que eles perderam essa noção de filhos de Deus? Porque nós não somos filhos do acaso, né? Não foi um dia que estava um espermatozoide, um óvulo, se encontraram e, por um acaso da natureza, fecundou e fez um ser vivo, né? Nós já estávamos no plano de Deus, né? E as Sagradas Escrituras estão aí para exatamente poder nos mostrar um pouquinho sobre isso, né? A gente poderia citar lá a passagem do livro de Jeremias, né? Lá no capítulo 1, versículo 5, Jeremias vai falar assim, antes de formar no ventre materno, eu já te conhecia. Antes do seu nascimento, eu já havia te consagrado, né? Ou seja, Deus que antes mesmo da nossa fecundação já estávamos na ideia dele, né? Ou seja, fomos pensados por Deus, fomos queridos. Assim, Deus teve essa reta intenção, pensou em cada um de nós individualmente. Depois também no livro de Isaías, escutem-me, vocês ilhas nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Então, no Tiago, eu pergunto assim, não somos frutos do acaso, somos frutos do amor. Isso acho que fica muito claro. Claro, já essas passagens que você citou aqui, falamos do Antigo Testamento e onde se destaca o amor de Deus e por isso nós compreendemos que próprio Deus já revelado no Novo Testamento ainda dá com mais clareza, apresenta para nós o seu rosto, né? Quando Jesus revela seu Pai, dizendo, ele é o nosso Pai, Pai misericordioso. E São João, na sua primeira carta, fala até ainda mais claramente, Deus é amor, né? Não apenas Deus ama, ou que ele é capaz de amar com perfeição, porque é Deus, né? Ele é amor. Ou seja, não tem como separar Deus do amor. Não existe essa separação, não existe uma linha onde podemos dizer até aqui é Deus, a partir daqui é o amor. Ou aqui Deus age, mas aqui neste espaço a ação dele é marcada pelo amor. Como se fosse, existe o amor, parte da ação dele que não é amor. Que não é amor. Ele é o próprio amor, né? Ele é o próprio amor. Eu não sei se vocês já se deram conta, né? Que Deus não sabe fazer nada sem amor. Falando de outras maneiras, não precisa 5, 10. Eu queria só um exemplo. Uma ação de Deus que ele realizou sem amor. Me falam, qual é? Não tem. Tenta pensar, de repente vocês vão achar. Eu ainda não achei. Será que Deus não amou quando quis perdoar os pecados de alguém? Amor, né? Sim. Não, mas eu estou falando, mas eu falando nesse sentido. Qual é o único fato Deus cria a vida, que prova ama, que Deus agiu sem amor? Então, mas ainda, nós podemos dizer assim, ele é todo poderoso, mas ele não sabe fazer nada. Ele não cria o mal, né? Ele não cria o mal. E quando ele permite, para ajudar a gente a crescer. Sim. Não é isso? Mas quando ele... ele faz por amor. Sim, não, mas exatamente. Eu estou falando no sentido que se ele age com amor, é porque ele não sabe fazer diferente. Ele mesmo se ele quisesse, e ele é todo poderoso, ele não sabe fazer qualquer coisa que não seja feita por amor, com amor. Por quê? Porque ele é amor. Então, essa ação dele é muito mais
muito mais do que apenas o amor, que às vezes nós qualificamos como ou classificamos como uma ação tal ou um tipo de sentimento. Um verbo, né? Uma Uma ação, intensidade, né? Uma muito, uma Exatamente. pouco. Né? Por isso, mandamento de Deus, quando ouvimos mais importante mandamento de Deus é mandamento que fala sobre o amor. Mas eu sempre falo assim, este mandamento ele é muito diferente de todos os outros mandamentos, porque Deus não está nos dizendo tenta viver tais qualidades. É muito mais profundo. Ele está dizendo você não consegue existir para sempre sem ser amor, sem basear a tua existência, teu futuro exatamente no próprio amor. Né? Então, nós podemos dizer, então, eu acho que quando a gente fala Deus amou tanto, né, a gente, porque que deu seu Filho único, né, o João 3,16, é só para a gente entender, né, porque as palavras são pobres, mas na verdade Deus é amor. Então, quando Deus amou, é óbvio, seria óbvio. Quando o Senhor está falando, então, que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, Jesus não está dizendo, Jesus, no caso aí, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele não está dizendo para a gente fazer uma determinada ação. Ele está dizendo, mergulhe em mim, mergulhe na Santíssima Trindade, porque Deus é amor. Isso mesmo. Quando você ama, você está o quê? Você entra em conexão perfeita com Deus. Como se então, fosse... é o principal. Toda você voltar para cá do Pai, falando de outras maneiras, toda a nossa ação nós podemos mergulhar em Deus. Sim. Isso significa viver por amor. Isso significa cumprir o mandamento do amor. Como se fosse, eu quero viver toda a minha vida, todas as experiências junto com Deus. Assim eu vivo no amor. Se eu me separo de Deus, aquilo que eu vou falar que é o amor, eu não tenho Deus no coração, mas eu faço com amor, ou vai ser a presença de Deus, de fato, uma presença que é real, só que a pessoa não admite, ou vai ser uma coisa que não vai ter nada a ver com amor. Deus não pode estar um pouco, ou está ou não está. O amor dele não pode ser um pouco, ou está ou não está. Mas ainda, voltando àquilo que você perguntou, se eu falei tudo que Deus fez, e ele não poderia fazer diferente, foi feito por amor, porque ele é amor, então foi ação que vem das entranhas do próprio Deus, daquilo que ele é, também assim que nós surgimos. Exatamente este amor que está na identidade do próprio Deus, como se fosse no núcleo da Santíssima Trindade, transbordou, aí que nós somos frutos deste amor. Então, nossa existência sai do amor do próprio Deus dentro da Santíssima Trindade. Por isso nós somos feitos a modelo. O modelo é o próprio Deus. Sim, somos feitos à imagem e semelhança. Sim. E outras coisas também, exatamente, vem isso. Somos criados para uma comunhão, ou seja, eu não fui criado para ser uma ilha deserta no meio do oceano. Consigo viver, existir sozinho. Não. Possível. Vamos perder alguma coisa se vamos querer nos separar dos outros. Nós somos criados para a comunhão, para viver em união com Ele e com o nosso próximo. Aí vem aquele desenho da triângulo que às vezes tenta descrever exatamente a Santíssima Trindade, né? Que o triângulo é apenas, né? Porém, composto de três lados, três linhas, né? Assim que nós somos convidados a existir num triângulo onde uma ponta é o próprio Deus, outra ponta somos nós e a terceira ponta é o nosso próximo. Isso é interligado, né? Deus nos ama, mas Ele ama também nosso próximo. Nós temos que fechar esse lado também, né? Amando nosso Deus, que nós amemos nosso próximo. Ele nos cria dizendo, eu te amo. Respondemos
também te amamos. Ele fala, então vem comigo, se você me ama, vem comigo para amar o próximo, porque eu já o amo. Vem comigo, tente se juntar comigo para o amar. Assim que a gente entende, né? Um pouco, claro, tanto quanto humanamente as figuras possível. É difícil explicar a realidade espiritual, mas dá para entender. Mas de que se trata exatamente nessa questão de viver o amor, no qual nós fomos criados, somos fruto deste amor, para viver amor, não para viver sem amor. Se nós somos fruto de amor, estamos agindo contra a nossa natureza, abraçando aquilo que não é amor. Ou agindo contra amor, nós estamos, em primeiro lugar, agredindo a nós mesmos. Então, quando a gente fala, baseado no que a gente comentou no início do programa, não somos filhos do acaso. Né? Nós somos filhos do amor. Somos filhos do amor. Uhum. E aí, pensando, se não somos filhos do acaso, então somos filhos do amor, filhos de Deus, sempre tive essa pergunta, essa questão na minha cabeça. Quando diz assim, já que nós, seres humanos, não somos eternos como Deus, né? Deus não tem início, não terá fim. Nós não teremos fim, mas tivemos um início. Nossa alma foi criada por Deus. Como é que diz que antes, como diz a passagem de Jeremias, né? Como é que diz que antes de a gente nascer, eu estava no pensamento de Deus? O que significa isso? O que significa dizer que eu, João, o bispo, estávamos no pensamento de Deus? Nós já existíamos antes ou... Sim, numa arriscada, eu gosto uma arriscada teoria esta, que a gente já arriscada existiu. Teoria. Arriscada teoria que a gente já existiu há muito antes de sermos concebidos aqui e colocados no tempo. Porque aqui já entra a questão um pouco mais complexa, né? Porque... A questão do tempo. O ser humano, nós, somos ligados com o tempo. Quando é o início da nossa existência como ser humano? Para nós. Para nós é o nascimento, mas seria fecundação. Porque nós vivemos num mundo marcado pelo tempo. Sim. Por isso, para nós, no nosso olhar, no nosso modo de entender as coisas, não pode ser diferente. Nós falamos assim, quando foi o momento do início da minha história? Foi no momento quando que eu fui concebido. Sim. Ok? E Deus que vive na eternidade, ele não está preso no tempo. Sim. Então, ele pode dizer que nós somos eternos, porque a partir do momento quando ele nos pensou, a gente já existiu. Por mais que ainda não existiu no tempo. Sim. É uma coisa complexa. Aí, não, eu entendi, porque também para Deus basta dizer haja luz e a luz foi feita. Né? Okay, é isso que eu estou dizendo, haja eu luz, entendi. Mas ele porque antes basta querer. Mas antes ele teve a ideia de criar a luz. Essa luz já existia na ideia de Deus. Sim, para ele poder falar. Existir na ideia de Deus significa que existe. Para nós parece que é pouco desligado. Eu tenho ideia de uma ferramenta que eu quero fazer. Sou engenheiro, pensei. Agora peguei lá os ferramentas necessários e eu vou fazer exatamente no material físico, cumprir aquilo que eu pensei. Mas espera aí, ela já não estava pronta na tua cabeça? Sim. Não é uma forma de existência dessa ferramenta? Não precisa estar materializado. Ela no se tempo, materializa inclusive. Depois no tempo. Mas ela exatamente... Da mesma maneira, nós podemos dizer que no plano de Deus, de fato, a gente já existiu desde sempre. Eita. Por isso somos eternos. Por isso, exatamente, São Jeremias disse, citando, como se fosse trazendo as palavras do próprio Deus, antes de te formar no meu ventre, eu já te conhecia. Somos eu eternos, já te conheço. Como podemos conhecer alguém que não existe? Não temos, né? Por isso, compreendemos. É um pouco complexo, Seremos eternos por dependência, porque... Não. Em porque Deus. Estávamos no pensamento em Deus. Não, né? Estamos eternos em Deus. Não porque somos não Deus. No tempo. Sim. Não no tempo. Em Deus, né? Em Deus.
Tomara que nós não complicamos mais aqui os pensamentos das pessoas e que essa nossa inspiração Mas é muito amor, né? clareou É muito amor. uma coisa e que Sim, sim. o amor de Deus nos inspire também a vivermos amor também no nosso dia a dia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.